Shalom Aleichem. Que o Eterno, bendito seja Ele, possa continuar vos abençoando em nome de Yeshua HaMashiach. Amém? Na primeira hora da segunda-feira, que é agora, nós fazemos sempre um estudo, são temas aleatórios, para que entendamos um pouco as Escrituras. O que tem faltado muito no meio cristão, não é? As pessoas não aprendem mais de Deus. E com isso dificulta muito viver com o Eterno, conviver com Ele. Vocês já ouviram esse termo, filhos de Deus? Muito. Tem uns que fazem até uma generalização, né? Somos todos filhos de Deus. Somos todos filhos de Deus. É outra fake. Não são todos filhos de Deus. De onde tirou isso? Se você me disser que são criaturas de Deus, eu vou começar a concordar com vocês. É criatura, foi criado por Ele. Agora, filho, complicou um pouquinho. Povo de Deus. Ficou mais difícil um pouco. Se eu for falar o que é povo, nação santa. Esse povo que chama pelo meu nome. Esse povo que chama pelo meu nome? Nação santa? Nós temos um governo que tem Deus como prioridade? Então já exclui que aqui não é nação santa. Porque a nação santa começa lá de cima. Se você chegar em Israel hoje, o governo israelense, que agora o primeiro-ministro que tinha saído voltou, Benjamin Netanyahu, todos temem a Hashem. E o Deus que governa Israel é o Eterno. Sabe como que o Tribunal de Justiça de Israel julga? Pela Torá. Essa é uma nação santa. Agora, se você achar uma outra na terra, depois, por favor, me procura em off aí e me explica para poder ensinar. Porque até agora eu não sei qual outra tem. Então você ouviu frases que parecem que não quer dizer nada, quer dizer tudo. Deixa eu dizer um outro detalhe antes de eu entrar no ensino aqui. Para ser filho, o Senhor falou assim: você quer ser meu filho? Eu quero, Senhor. Esse aqui é o livro de regras. Leia. Se você estiver dentro desse estatuto que está aqui, desse regulamento, eu te adoto se você não é filho original. Te adoto. Se você estiver fora desse estatuto, você se adeque e eu te adoto. Aí você passa a ser filho. Gálatas capítulo 6, versículo 20 diz assim, ninguém faz Deus de bobo. Você não contorna com Deus, dá jeitinho brasileiro com Deus. Então, para ser filho de Deus, tem que ter comportamentos, atitudes, regras, regulamentos. Você tem que viver uma vida com Deus. Normalmente a gente levanta correndo, atropelando, sai para o trabalho, volta correndo, almoça, engole, ou come uma marmita no serviço, um lanche, e sai correndo, volta para o trabalho, e 6h30, 7 horas, chega em casa correndo, já tem criança gritando. Você não tem tempo de fazer uma oração, tem tempo de buscar Ele, viver para Ele. Para vir numa reunião igual a essa, é uma luta, é uma guerra, é uma dificuldade. Não pode ser assim. Ontem eu fiz esse comentário aqui. Nada pode te impedir de servir ao Eterno. A minha qualidade de vida
depende de como eu sirvo ao Eterno. Se eu servi-lo com toda a ênfase, com todo o amor, com toda a kavaná, com todo o amor do coração, a prosperidade, a saúde, a misericórdia recairá sobre mim. Você viu Abraham, que emoção que deu aqui dentro, que amor? Yavereha Adonai Veishmereha. Não foi isso que nós cantamos aqui, o último? Yae Adonai Panaveleha Vilneha. Isa Adonai Panaveleha Veia sem leha. Shalom. Que o Eterno levante sobre ti a sua face, tenha misericórdia de ti, que resplandeça a face dele sobre ti. Mas para que isso aconteça, para que o Yaverrá aconteça na sua vida, para que a bênção araônica do primeiro sacerdote da terra recaia sobre ti, tem uma condição. Essa condição se chama ser filho de Deus. Princípio da nossa emuná, da nossa fé. Entender esse princípio dentro do contexto judaico, que é o povo que ele escolheu lá na terra do Egito, e fez para esse povo nação adotada por ele, e a única nação que venceu todas as guerras, todas as vezes que a cidade foi destruída. Jerusalém foi destruída 10 vezes, moída aos cacos. Vai no Oriente Médio hoje, vai passear lá. A cidade mais limpa, mais linda, mais perfeita que existe se chama Jerusalém, porque é um povo que ama o Eterno e é um local indestrutível. Pode derrubar 1000 vezes, o Eterno reergue ela 1000 vezes. Baruch Hashem, não é lindo? Vamos estudar no livro de Jeremias, Romanos e Filipenses. Coloquei um kippá ali porque é subliminar, né? Se o tema é filhos de Deus, o que tem a ver esse kippá? Tudo. Primeiro, filho de Deus, ele entende toda a simbologia judaica, certo? Eu, por exemplo, fiquei quantos anos fora desse caminho, não sabia que era, me iludi com tanta coisa que não era. Então você que está novo nessa casa, que está usando um kippá na sua cabeça, note que ele é côncavo. Ó, côncavo. Olha, o formato do kippá. A mão de Hashem. Pensa, que coisa linda, olha aqui. Ó, símbolo de limite. Eu tenho 1,65 m, nem 1 milímetro a mais, nem a menos. O Eterno diz para mim todo dia que eu estou com o meu kippá: não bata no peito, você é baixinho, você não passa disso. Talvez você comanda até aqui, daqui para cima quem manda sou eu. Você não é ninguém a não ser na minha presença. São conceitos, e humildade, simplicidade, que é difícil a gente moldar? É uma guerra. E você nunca se perguntou como que você se aguenta? Isso é insuportável. Você reclama de tudo. Acorda, ai que frio. Se está quente, quem suporta dormir com esse calor? Não é? Se está chovendo, já estou cheirando bolor. Não, nunca está satisfeito. Nunca está satisfeito. Se anda de ônibus, quem que aguenta esse aperto? Todo mundo apertando a gente, amassando. Se compra um carro, olha o tamanho do IPVA, quem que aguenta isso? Andasse de pé. Olha quanto está custando a gasolina. Não, nada está satisfeito. Já o judeu, ele aprende que tudo que ele vai fazer, tudo que ele vai tocar, tudo que ele vai adquirir, aquilo foi providência divina. Ele glorifica, ele exalta o Eterno por tudo. Se o dia está chovendo, ele levanta e fala: que dia lindo, maravilhoso, que chuva linda. Se está frio, que frio abençoado. E aí eu vejo alguns judeus lá no muro, no Kotel,
chamado Muro das Lamentações, que é um erro gravíssimo, não tem nada de lamentação lá é um muro de orações. Está lá os judeus lá no Kotel, no inverno, 25 graus abaixo de zero, e eles estão lá no muro. Hashem, como nós te adoramos, Hashem. Oh, Baruch Adonai, bendito sejas tu, Adonai. E você está em casa debaixo da coberta e fala, não dou conta de orar não, minhas pernas endurecem. Como que um cara de pau desse quer ir para o céu? O céu já não vai mesmo, né? Estou usando uma linguagem só para vocês entenderem. Não consegue levantar debaixo do cobertor. Então nós precisamos pensar, refletir antes de falar, sou filho de Deus. Vamos tentar entender isso. Já estou terminando. Características de um Yehudi. Gente, o senhor está ensinando Bíblia para nós? Uai. A Bíblia foi escrita para canadense? Se ela fosse escrita para canadense, ela estava em que língua? Inglês. Se ela fosse escrita para o italiano, estava em que língua? Italiano. Fosse escrita para o chinês, estava em que língua? Mandarim, chinês? Se fosse escrito para o espanhol, com que língua foi escrita a Bíblia? Hebraico. E quem é que fala hebraico? Então, você quer ser salvo? Quer andar na palavra? Seja um judeu. Eu podia terminar aqui e falar amém. Porque tem gente que fala assim, eu sou um bom entendedor, pingo é letra. Pronto, já dei a letra, já dei o pingo. Jeremias, era espanhol? Zacarias, era italiano? Judeu? Não. Não é possível que todo mundo é judeu na Bíblia. Vocês estão brincando comigo? Se todos os escritores da Bíblia são judeus, e ela é escrita na língua dos judeus, ela foi escrita para o brasileiro? É fácil de entender, gente, isso não é pingo. Eu já desenhei aqui a página inteira. O que as pessoas não entendem é que existe um conceito que é chamado de teologia da substituição. Israel está cancelado e agora eu sou Israel no lugar do Israel. É a minha vez. Tem até um louvor que era assim, é a minha vez, é a minha vez, é a minha vez. Não é a sua vez, não é a sua vez e não é a sua vez. A verdade dói com força. Com força. Mas por que ninguém ensina desse jeito? Por quê? Porque só fica 80, 90. Se eu quisesse público, retórica o Eterno me deu. Sabedoria, pela misericórdia dele, ele me deu também. Que é dele, não é minha. Se ele quiser tirar amanhã, eu volto a ser meio tapado. Tudo é dele, nada é meu. Toda honra e toda glória é dele, não é minha. Se você quer contingente, é só agradar. Você conquista muita gente, não é, Moura Carlos? Enche. Cura? Essa noite é a noite da libertação, da cura. Vem até ônibus, van de gente. Porque o foco não está em conhecimento, sabedoria e obediência. Está em aquisição de bens. O Eterno vai me dar alguma coisa? Estou dentro. Não, obediência? Não dá agora, não posso. Primeira coisa, você tem que ser um Or Lagoim. O que é um Or Lagoim? Luz para os gentios. Deixa eu dizer uma coisa para todos os senhores, principalmente os maridos. Você tem saído com a sua esposa para passear? Você tem ido em ambientes sadios, saudáveis? Você tem frequentado ambientes em que qualquer pessoa que passar ali vê você é uma luz naquele ambiente? Se você frequenta ambientes que não são agradáveis, que são arriscados, que são perigosos, é melhor você não frequentar tais ambientes. Porque você não pode ser luz para o gentil, para o goi, se você estiver nas trevas com o goi. O que eu falo aí? Se uma viatura da polícia vira uma rua aí, num bairro aí, num periférico,
e você está andando com alguns elementos que você até conhece eles, mas eles são maus elementos, são do crime, e a polícia aborda os criminosos. Se você estiver com eles, batendo um papo com eles, você vai ser distinguido como não criminoso? Não, você vai ser um com eles, concorda? Então cuidado com o ambiente que você frequenta. Por exemplo, eu vou sair com a minha esposa, eu pergunto para ela, vamos em tal lugar? Se ela falar assim, não, não vou me sentir bem, eu sou um irudi, eu não vou porque eu quero ir e vou desagradar ela. Oi, maridos, hoje vai sobrar um pouquinho aí para vocês, tá bom? Porque o primeiro passo para um irudi, para um judeu, é ele amar a esposa, cuidar dela, honrar ela, fazer de tudo para que ela viva bem. Então vamos lá. Amar ao Eterno sobre todas as coisas. Nada pode te impedir de servir a Deus. A hora de servir ao Eterno é a hora de servir o Eterno. Observar e praticar a Torá do Eterno. Sem você praticar os mandamentos, as leis, você está fora do contexto. Você não pode ser chamado filho. Tem mais de 200 versículos nas Escrituras que diz que você tem que obedecer. O próprio Yeshua disse assim, ó, vamos ver se Yeshua confirma o que eu estou falando? Livro de Matitiahu, ele diz assim, eu não vim cancelar a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, até que os céus e a terra passem, nem a menor letra do alfabeto cairá por terra, nenhum mandamento, nenhuma lei, nenhum tio, está escrito na sua tradução, vai cair por terra. Nada vai ser cancelado, está tudo ativo. Aí você ouviu a vida inteira, irmãos, nós estamos na graça, é a graça, porque pela graça sois salvos, pela graça, pela graça, pela graça, tem graça, mas graça sem lei é sem graça, não tem como funcionar. Temos que priorizar o Shabat do Eterno. Você marido, as mulheres já aprenderam, ontem estava lindo, estava bem cheio, que lindo, estamos evoluindo. O Shabat é o 4º mandamento. Disseram aí para você, quando você estava lá no sistema, que não tem mais as leis, que você só participa, pratica, observa os 10 mandamentos. O 4º mandamento, adulteraram. A igreja de Roma escreveu que o dia de servir ao Eterno é domingo. Mentira. Fake. Nunca foi mudada essa regra. O dia principal é o Shabat. Entenda isso que a sua vida muda. Sabe quando eles estavam no deserto? Peregrinando? Deus começou a mandar o maná para eles, certo? Maná caía domingo, caía segunda, o maná caía na terça, o maná caía na quarta, o maná caía na quinta-feira, mas na sexta-feira, o maná caía dobrado. Sexta para sábado, vinha dobrado, para no Shabat ninguém sair das suas tendas para recolher o maná. Se você guardasse o maná de domingo para segunda, ele embolorava. Se você guardasse de segunda para terça, ele embolorava. Se você guardasse da quarta para quinta, ele criava bolor, fungos. Da quinta para sexta, ele embolorava. O único dia que a porção vinha dobrada e não criava bolor era sexta para sábado, porque o Senhor está dizendo, eu dou dobrado na semana, na sexta, se você guardar o Shabat. Mas ninguém te contou isso. Você ficou a vida inteira na igreja achando que sabia alguma coisa, mas ninguém nunca te explicou esse segredo. Aí eles falam, todos os judeus no mundo inteiro são muito bem de vida, são ricos, são mesmo. Porque eles sempre praticaram. E nós fomos afastados da verdade. Vamos acelerar, porque eu estou atrasado. Você precisa influenciar e não ser influenciado. O que acontece com vocês, maridos? São seus amigos que te chamam para um churrasco, para beber alguma coisa? Ou é você que chama eles para comer e beber com você, para aproveitar e falar de Torá para eles? Se você está influenciando ou você está sendo influenciado? Deixa eu te falar uma coisa. Quantos amigos daqueles que bebem com você... quem está chegando aí não escandaliza não, beber não é pecado, não está escrito que beber é pecado. Eu vou te dar até o final do culto para você achar o versículo para mim e me mostrar onde é que está escrito isso. Não tinha ensinado cada coisa que não existe.
Morar no céu, não está escrito em lugar nenhum. Não proibido beber, não está escrito em lugar nenhum. Você aprendeu tanta coisa que não está escrito em lugar nenhum, e você acreditou. Porque o ser humano, ele acredita no que é mentira, no que é fake, mas na verdade ele não acredita. Então você não pode embebedar. Você não vai sair com os amigos, tomar uísque, ficar chapadão, loucão. Isso é escândalo, isso é horrível, feio. Se você toma alguma coisa, tome prudentemente, socialmente, de preferência com a sua família. Ah, então eu não posso, por exemplo, tomar um aperitivo com meus amigos? Pode. Está lá o Moré Cleiton, o Paulo, o Moré Carlos, os três estão ali socialmente reunidos, tomando alguma coisa. Que mal tem, que escândalo tem? Agora eu vou lá não posso fazer merchan. Vou lá para o tal lugar. Chega lá, eu tomo todas. Começo a falar bobagem. Começo a rir demais, gritar demais. Saio de lá, quase a minha mulher tem que me pôr no carro. Escândalo. Onde está com a cabeça? Parece que ao invés de evoluir, começa a ficar retrógrado. O judaísmo é para pessoas inteligentes. Eu acho que o recado está dado. Não é um caso, não, são muitos casos que acontecem. Então, olhe o ambiente, olhe o que você vai tomar nesse ambiente, quem é que está sentado com você. Se você foi chamado para ser Or Goim, luz para os gentios, aqueles seus amigos que você não consegue trazer na sinagoga, mas que conseguem levar você para beber e comer com eles, que você é influenciado e não consegue influenciar, eles estão vendo luz em você? Não precisa me responder não, que é uma pergunta muito difícil. Não se embriague, não escandalize, não sente na roda de quem conta piada impura, coisas sujas, escárnio, fala da vida dos outros. Judaísmo não admite falar da vida alheia. É proibido você sentar numa mesa e começar a falar do Pedro, do João, da Maria, da Joaninha. É proibido isso, se chama Lashon Hara. Lashon Hara, língua maldita, é uma desgraça. Você leva a tua vida à falência quando você está falando ou ouvindo a respeito de alguém. A palavra de Deus é clara e objetiva. Miriam, irmã de Moshe, fala de Moisés. Quando ela olha para si mesma, o corpo dela está branco dos pés à cabeça. Ela foi tomada por uma enfermidade, uma doença que se chama Tsarat. Tsarat. Tsarat, traduzido para o português, lepra. Orochi, depois que Yeshua veio, não tem mais essa lepra. A pessoa só não fica branca, mas a lepra está nela. Corra, isso é lei. Se eu não conheço lei, eu não pratico. Como está escrito na Brit Hadashah? Senhor, como saberão? Se não há quem ensine, se não há quem pregue, como saberão, Senhor? Se não há quem os ensine. Você não pode sair dessa casa falando assim, ó, eu não sabia. Não, hoje você está sabendo. Agora, aceitar já é um problema teu, particular seu, não tem nada a ver comigo mais. Cabe a mim te falar a verdade, o que é. Honrar a sua esposa, honrar a sua sinagoga, honrar o seu Rav, seu Rosh. O que é honrar o seu Rosh, seu Rav? Eu também não posso reclamar. A maioria dos meninos e meninas aqui chegam, irmãs, pegam na minha mão, me cumprimentam, a maioria pedem a minha bênção. Isso é lindo, é lindo. Meus rabinos, quando eu encontro eles, meus mestres, eu também dou um ósculo santo neles. É bíblico. Eu beijo meus rabinos porque isso é profético, está escrito. E nós aprendemos o quê? A submissão, a humildade. Tudo isso é importante para nós.
Viver o Shema, você recitou aqui, né? Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouça Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é? Quantos deuses você tem? Um. Eu não tenho um Deus Pai, um Deus Filho, um Deus Espírito Santo. É politeísmo. 3 deuses. Fala isso, você perde amizade. Você perde seus amigos se você falar essa verdade. Isso foi uma criação romana. Eu tenho um Deus soberano, um Filho de Deus, que é Yeshua, que não é o Deus soberano. E eu tenho o Ruach HaKodesh, que é o Espírito do próprio Deus. Não são 3 deuses. Como que eu termino essa reunião dizendo: eu vos abençoo em nome do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo? Quantos deuses tem aí, irmão? Para, me ajuda. Isso é politeísmo. Adorar a vários deuses. Mas é uma verdade que você perde a amizade. Ensinar o seu filho o caminho da Torá. Isso é praxe, né? Eu às vezes vejo o Caleb. Quantos anos tem o Caleb? 2? 3? O Caleb, gente, tem 3 anos. Ele recita o Shema. Você chora de ver ele recitando em hebraico, um menininho de 3 anos. Nós precisamos ensinar os nossos filhos. Lá em casa, o Benjamin e o Arthur, que faz a brahá do cálice do Havdalah, do Kabbalah de Shabbat, da abertura do Shabbat. É o Benjamin, é o que faz a bênção do vinho. E o Arthur faz a bênção do pão, da halá, para a abertura do Shabbat. Então as mães, ora a Dulce, ora a Jéssica, faz a brahá do acendimento das velas de Shabbat, e as crianças vêm dar a brahá, e aí eles ficam na expectativa da vez deles. Ensina teus filhos. Como que eles podem ser filhos do Eterno, se eles não sabem nem os regulamentos que o Eterno exige? Como? Quantos anos tem a Micaela? 3 anos cantando em hebraico lá na sala de casa. Brincando e cantando. Mas os filhos do mundo estão lá. Me poupe, por favor. Me poupe. O corpo da menina, do menino é sagrado. Só música do inferno, se existisse inferno. Adorando as trevas. Agora uma criança de 2, 3 anos dentro da tua casa cantando louvores na língua sagrada. Vamos em frente. Shaul Shalia, Paulo. Eu já ouvi o absurdo de pregador falar o seguinte, que Paulo converteu. Você ouviu isso? Você ouviu isso? Paulo converteu. Oh, meu Deus. Paulo converteu. Paulo era judeu e converteu. Paulo dizendo para a igreja de Filipenses, olha o que ele está dizendo, olha o que o Paulo está dizendo à igreja de Filipenses, capítulo 3, versículo 4 ao 6, ainda que eu tenha com certeza razões para pôr a minha certeza nessas coisas, se alguém mais pensa ter motivos para confiar em qualificações humanas, para ter qualificação, para ter título humano, meus motivos são maiores. Eu fui circuncidado ao 8º dia, Brit Milá ao 8º dia. Olha que o Paulo, o apóstolo dos gentios, olha o que Paulo está falando. Brit Milá ao 8º dia, circuncisão. Bnei Israel, por nascimento, filho de Israel. Sou da tribo de Beniamim, falante de hebraico, de pais que falavam hebraico. Quanto à Torá, Parush. Mas ninguém nunca me falou isso.
Paulo está dizendo: eu sou fariseu, e me orgulho disso. Porque tem gente, se você chamar um cristão de fariseu, ele voa na sua garganta, na hora, perdeu a amizade. Ele acha que está xingando ele. Eu pergunto para os senhores: todos os discípulos de Yeshua eram saduceus ou fariseus? Todos fariseus. E Yeshua era um fariseu, um saduceu ou um fariseu? Fariseu. Ai, se alguém me chamasse, Baruch Hashem, se alguém me chamasse de fariseu. Fariseu eram os homens que mais conheciam das Escrituras, eram os mais zelosos da lei. E Paulo fala de boca cheia: eu sou Parush, eu sou fariseu. Onde que esse homem converteu? Contaram uma história que não existe. Aí ele fala qual que era o defeito dele. Aí que houve uma mudança, não uma conversão. Houve um reconhecimento e não uma conversão. Ele diz: eu era perseguidor da comunidade messiânica. Tinha o judaísmo farisaico e aqueles que não aceitavam os do caminho. Olha como que chamava. Olha como chamavam as sinagogas. Chamavam sinagogas do caminho. Haderer. Haderer. Do caminho. Por que do caminho? Porque Yeshua se identificou assim: ó, eu sou o caminho. As sinagogas começaram a chamar sinagogas Haderer. Kehilá Haderer. Congregações do caminho. E o que Paulo fazia? Shaul fazia? Perseguia os membros da comunidade messiânica, porque ele não aceitava que Yeshua era o Messias. Quando ele cai a caminho de Emaús, que ele estava indo, Damasco, quando ele cai e ele ouve a voz, o que Yeshua fala para ele? Shaul, o que você está arrumando, meu filho? Por que me persegues? Ele não disse assim, ó, por que persegues a comunidade? Não. Por que me persegues? Quando ele fica cego naquele momento, e depois, para encurtar a história, ele volta a ver, ele entende. E ele respeita, aceita, compreende que Yeshua era o Mashiach. Não se converteu a nada. Continuou sendo fariseu, continuou sendo judeu, continua sendo circuncidado ao 8º dia, continua sendo da tribo de Benjamim, continua sendo um judeu nato, de sangue. Mudou nada. Converteu ao cristianismo, não existe. Vamos em frente. Romanos 9, 3-5 diz o seguinte: que eu desejaria pôr-me sobre a maldição. Ó, Paulo falando com quem? Com a igreja de Roma. Já dava trabalho, né? Já dava trabalho desde aquela época. Pôr-me sobre a maldição de Deus e ser separado do Messias, se isso pudesse ajudar meus irmãos. Minha carne e meu sangue, o povo de Israel, eles foram feitos, o povo de Israel, afirmação. O que foi feito do povo de Israel? Eles foram feitos, quem são os filhos de Deus? Sério que está escrito isso? Não é possível. Não está escrito que é os canadenses que são os filhos de Deus? Não? Pega a sua Bíblia aí e consulta ao chegar em casa, tira uma foto ali assim, ó, e consulta, vê se é isso que está escrito lá. A Shekinah, a glória, esteve com eles. As alianças pertencem a eles. O que é aliança? As alianças, primeira aliança, segunda aliança, aliança davídica, todas as alianças da Bíblia, todas, vou falar com uma linguagem mais simples, Primeiro Testamento, Segundo Testamento, tudo pertence a quem? As alianças pertencem a eles. Da mesma forma, a guarda, a proteção da Torá
Quantas igrejas na sua vida você frequentou que tinha uma Torá? Uma Torá igual essa aqui que está aqui dentro. Um pergaminho assim, escrito em pele de cabra. Quantas que você frequentou? Nenhuma tinha? Porque não foi dada a eles. A Torá foi dada, a guarda, a proteção, a outorga da Torá foi dada a eles. A adoração no templo, as promessas é deles. Os patriarcas são deles. E deles, no que diz respeito à ascendência física, que foi de sangue, procedeu o Messias, que é um judeu, que está acima de todos, louvado seja Adonai para sempre, amém. Neste caso, Romanos 11:1, o Eterno repudiou o povo de Deus? Ah, mas Israel pecou, Israel está fora da condição, porque perguntaram isso, mas Israel deslizou, Israel escorregou, ele pecou, aí está dizendo aqui, mas nesse caso, que eles deslizaram, pecaram, escorregaram, tropeçaram, digo, Deus repudiou o seu povo? De jeito nenhum, porque eu mesmo sou filho de Israel. Quem está falando aqui? Paulo, da semente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não repudiou o seu povo, ao qual escolheu de antemão. Antes da terra ser fundada, o povo de Israel já tinha sido escolhido. Orochi, como é que eu faço para ser um filho de Deus? Pode escolher qualquer sinagoga do Brasil, do mundo, adotar a Torá no seu coração, seguir os seus preceitos, que você já foi adotado automaticamente. Não é essa que é a certa. Não estou dizendo que somos os únicos certos, corretos. Nós lutamos para sermos corretos. Estamos no caminho. Mas você vai estar mais próximo. Vamos em frente para terminar? Salmo 147, 19 ao 20. Revela suas palavras a Jacó, suas leis e mandamentos a Israel. Israel é Jacó, Jacó é Israel, mesma coisa. Não fez isso por outras nações. Ele revelou as leis dele para outras nações? Não, elas não conhecem seus mandamentos. Livro de Vaikra, Levítico 18:5. Guardem minhas leis e regras. Se alguém as cumprir, terá vida por intermédio delas. Eu sou o Eterno. Espera aí. Espera, respira. Guardem minhas leis e regras. Se alguém as cumprir, terá vida por intermédio delas. A minha qualidade de vida depende do quê? Guardar os mandamentos, as leis e viver por elas. Se eu viver por elas, a minha vida depende de eu viver por elas. Uma pessoa que nunca ouviu Torá, nunca ouviu lei, nunca foi ensinado de lei para ele, nunca foi ensinado de Torá, ele vive no quê? No vácuo. Vive no quê? Gente, é sério. É sério o que eu vos falo. É sério o que eu estou falando para vocês. É sério, a coisa é muito séria. Mas espera. Do que o senhor está falando, viver nas leis, viver nas regras? Permita, minha filha, eu vou voltar. Aqui. Regras, leis, regulamentos, comportamento, atitude, recato, santidade. Eu falei um pouquinho aqui só. E o que é isso aqui? O que é isso aqui, viver nas minhas leis, nas minhas regras? É aquilo lá, comportamento, atitude, tá? Agora, só judeu vai ser salvo? Não, existe uma classe de pessoas que é chamada de Ger Tzadik. Ger Tzadik. Quem é o Ger Tzadik? É o que não é judeu, mas pratica mais do que um judeu, ou tanto quanto. É um chamado entre as nações. Você olha aquele cara, ele compra e paga. Da língua dele não sai falsidade, não sai pornografia, não sai mentira, não sai astúcia, não sai duplo sentido de palavra. O cara não é mulherengo, não é jogador, ele não é beberrão, ele é um Ger Tzadik, ele é um justo entre os povos, as nações. Os Ger Tzadikim, esses também alcançarão a salvação, porque a Torá não chegou até eles, mas sem ter chegado até eles, eles já são justos de natureza.
É difícil achar, hein? Mas tem. E nós terminamos agora. Encerramos aqui, eu quero que você preste muita atenção nesse texto. Porque muita gente ensinou para você, falou para você, soprou no seu ouvido, que Israel está fora do jogo, que Israel não está nessa parada, que Israel não faz parte da promessa divina, que Israel já era. Então escute o que está escrito aqui, ó. Pois esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Aliança que vai fazer com quem? Com o Canadá? Inglaterra? França? Esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. O que significa a frase depois daqueles dias? Aharit Hayamim. Deixa eu traduzir para uma palavra mais simples. Depois do Apocalipse. Esta é a aliança que farei com a casa de Israel no Apocalipse. Depois do Apocalipse, diz Adonai. Isto é o que diz Hashem, o Eterno, Adonai, aquele que dá o sol como a luz para o dia, que ordena as leis para a lua e as estrelas a fim de promover luz para a noite, que agita o mar, que as suas águas rujam. Adonai, o Deus dos exércitos, Hashem Tzvaot, o Eterno dos exércitos, é o seu nome. Se estas leis, a luz das estrelas, a luz da lua, a luz do sol, as ondas do mar pararem de bater, se estas leis desaparecerem da minha presença, diz Adonai, então a descendência de Israel deixará de ser uma nação para mim. Mas para eu deixar de amá-los, deixar de tê-los como meus filhos, as ondas do mar têm que cessar, as estrelas do céu têm que se apagar, o sol não vai dar sua luz, a lua não refletirá o seu brilho. Se isso acontecer, eu deixo de ter Israel como meus filhos. Está nervoso? Não gostou? Briga com o Eterno, porque ele deixou escrito, foi ele, não fui eu. Isso não é by Marco Antônio, não é o autor, não é Marco. O autor aqui é o Eterno. O profeta Jeremias está dizendo que o Senhor está dizendo, olha como que Deus é lindo, olha como Ele é lindo. É impossível as ondas do mar cessarem. Impossível, impossível. É impossível a lua parar de brilhar. É impossível. É impossível o sol apagar. É impossível as estrelas deixarem de brilhar. É impossível. Mas ele pega e complica um pouquinho mais. Porque eu gosto do Eterno, tem hora que ele brinca, sabe? É muito bonito isso aqui. Ele diz assim, vai deixar de ser uma nação na minha presença para... Espera aí. Vocês estão conseguindo ler o que está em verdinho aqui? Se essas leis que regem o universo pararem de funcionar, Israel deixará de ser uma nação em minha presença? Quer dizer que Israel é uma nação para ele desde quando? Eterna. Não tem tempo, é eterno. Agora olha aqui, para ficar mais legal, né? Ficar mais gostoso o impacto. Olha o que ele diz. Isto é o que Adonai diz. Se o céu acima puder ser medido, e os fundamentos da terra puderem ser sondados, então eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo que eles fizeram, diz Adonai. Espera aí. Aqui no centro da terra, onde é chamado que tem um magma, da crosta da superfície até aqui no centro, tem 6.000 quilômetros. 6.000 quilômetros. Não existe ferramenta humana, não existe máquina, perfuratrizes, não existem na terra que perfurem até chegar lá. Então o Senhor está dizendo, se você conseguir medir, traçar as profundidades, os diâmetros da terra, talvez. Mas, se você conseguir medir a terra, meça para mim os céus. Se isso acontecer, eu deixo de amar Israel como os meus filhos. Talvez eu deixe.
Talvez. Eu acho que esse talvez ele brincou de novo. Não vamos longe não, você não entende muito de astronomia. Anota aí para você ver em casa. Uma estrela explodiu. E essa explosão se chama os 3 pilares do universo. Porque com a explosão dessa estrela, 3 colunas de fumaça subiram. Uma pequena, uma coluna média e uma coluna grande. Você vai lá no Dr. Google e põe assim, ó, os 3 pilares do universo. A coluna maior, se você pegar um avião supersônico, um jato de guerra, vai, que voa a 3.000, a 4.000 quilômetros por hora, eu acho que ele leva 70 anos para pegar lá embaixo a cauda da fumaça e chegar até o topo. Eu falei, uma coluninha de fumaça, um risco. O Eterno fez assim, ó. É como se fosse a fumacinha de quando você apaga uma vela. A coluninha que está lá no espaço, que você nem vê ela, é uma vida para vir lá embaixo na cauda e foi até o topo. Um avião de alta performance, de velocidade. O que eu quero dizer com isso? Que os céus são imedíveis. Se não existe essa palavra, eu criei agora. Imensuráveis. Não tem como medir. O Eterno está dizendo aqui, se alguém conseguir medir os céus, talvez eu deixe de ter a nação de Israel como os meus filhos. Então o que você precisa, você que não é ainda, não faz parte dessa comunidade, você que está na live, você que está presencial, eu estou te convidando, venha fazer parte da nossa família, venha fazer parte dos filhos de Deus. Não estou denegrindo a sua comunidade, não estou denegrindo as demais congregações, só estou ensinando o que está escrito, só isso, objetivamente. E nós terminamos aqui. Eu quero desejar para vocês um Tu B'Shvat, um Hag Shameah. Hoje comemora-se, o Eterno, Ele colocou dias específicos para cada coisa. Hoje é o dia das árvores frutíferas, porque estava inverno até agora em Jerusalém, caindo neve. As neves começaram a derreter agora. E o que acontece com as sementinhas que estavam debaixo da neve? Elas fecundam, e hoje é o dia delas começarem a fecundar. Esse dia, que é o dia 15 de Shevat, 15 do mês de fevereiro, é o dia do ano novo das árvores, a estação ao qual as primeiras sementes vêm brotar na terra de Israel e emergem do sono de inverno e iniciam um novo ciclo de produção de frutas. Como que se comemora essa festa? Come fruta à vontade, para adorar o Eterno, porque foi Ele quem nos fez as árvores frutíferas. É interessante isso aí, não é? Mas isso é conceito desde Adão, viu? Desde a época do nosso patriarca. É lindo? É lindo. Que o Eterno abençoe vocês em nome de Yeshua HaMashiach, vos dê graça, sabedoria, de entendimento. E qualquer dúvida que vocês tiverem, me consultem, me pergunte. Seja você da casa, seja um membro recente, seja você da live, nos chame os líderes e nos consulte se houver alguma dúvida. Nós estamos aqui para esclarecer, e que o Eterno vos abençoe. Um Shavuot Tov, uma boa semana, uma semana de paz, de bênçãos, em o nome de Yeshua. יברך אדוני וישמרך, יאהב אדוני פניו אליך ויונקה, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום.